Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda, hoje eu estou aqui para fazer a leitura do livro. Vou ler para vocês. Como se tornar um líder servidor. Os princípios de liderança de um monge e o executivo. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, tá? Para contar para vocês um pouco da minha história, eu já gravei o capítulo 1 e 2 inteiro, mas eu não gostei do capítulo 1, então eu vou gravar de novo. Não sei se eu vou gravar o 2 de novo, talvez eu grave. Se você está assistindo isso, não necessariamente é porque ficou bom, é só porque eu desisti de regravar mais uma vez, né? Então vamos lá, nós vamos ler, eu vou ler este livro com você, tá? E vou fazer intercorrências, vou falar, dar minha opinião, para a gente estudar liderança juntamente com o James Hunter. Então se você tem esse livro e quer acompanhar ele comigo, maravilhoso. Se você não tem, quer aproveitar para fazer uma leitura, né, um audiobook aqui mais ou menos, bora, que eu acho que vai dar certo. Beleza? Então aqui no capítulo 1, James Hunter ele vai começar com algo bem interessante. Ele começa com uma frase do general William, acho que é Crash, enfim, não falo inglês, né? Dá para perceber. Ele vai dizer o seguinte: capítulo 1 é o tema é sobre liderança. E ele vai começar dizendo assim: não há pelotões fracos, apenas líderes fracos. A nossa ideia aqui é aprender sobre liderança. A gente já começa com uma grande informação, que não há pelotões fracos, apenas líderes fracos. Então a nossa equipe, o nosso time, o nosso pelotão, ele é um reflexo direto da nossa liderança. É isso que está escrito nessa frase. É isso que essa frase quer dizer, de uma forma até um pouco profunda. Então nós precisamos pensar sobre isso. Se você é líder de equipe, você precisa entender que a sua equipe é um reflexo seu. E se a sua equipe não está boa, se a sua equipe não está legal, você vai precisar repensar aquilo que você não está fazendo. A nossa equipe, ela se comporta de duas formas. Ou ela reflete de forma direta, ou seja, idêntica ao que você faz, ou ela reflete algo que não é igual ao que você faz, mas é porque você faz algo ou deixa de fazer algo, tá? Então, assim como os filhos, às vezes eles copiam igualzinho. Às vezes não é igualzinho, mas a gente tem certeza de onde vem aquilo que eles estão fazendo, tá bom? Então a gente precisa refletir sobre isso. Porque às vezes, ó, você é teimoso, você vai ter uma equipe teimosa ou você tem um filho teimoso. A teimosia não é nas mesmas coisas, mas é teimosia, né? Então às vezes eles não respeitam, às vezes eles não se comportam bem, às vezes eles não dão ouvidos, eles não são ensináveis, eles têm dificuldade com algumas coisas, eles estão reproduzindo algo que você faz. Às vezes não na mesma medida, na mesma proporção, e nem na mesma, no mesmo modo direto, mas é a mesma coisa. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Então ele já começa trazendo essa informação para nós bem carregada aqui. Então é bem interessante a gente refletir sobre isso, tá bom? Mas vamos lá para a introdução, porque eu já falei bastante aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: iniciei minha carreira na área de recursos humanos há 25 anos atrás. Meu território era a área em que nasci e fui criado, Detroit. Detroit, acho que é, né, que fala. Também conhecida como Cidade do Carro, berço do movimento trabalhista dos Estados Unidos e ainda hoje, um lugar que as relações de trabalho são difíceis. Quando faltava pouco para chegar aos 30 anos, deixei a empresa em que era diretor de pessoal e me tornei um consultor independente na área trabalhista. Lidava com campanhas de organização sindical, greves, violência, sabotagem, programas de incentivo, baixa produtividade, elevado número de faltas e rotatividade excessiva. Ou seja, ele saiu, né, de ser ali um... Cadê aqui, meu Deus? Alguém do recursos humanos, né, dessa gerência, para se tornar gerência não, desse cargo, para se tornar um consultor independente. Ele lidava com muitas coisas, né? No início eu me sentia intimado ao negociar com poderosos presidentes de empresas. Arrogantes, eles começavam de um modo geral a conversa com a seguinte declaração: temos alguns problemas. Temos alguns problemas muito sérios aqui. Ansiosos para agradar, meus clientes, eu acenava com a cabeça em concordância. Enquanto espiava pela janela os violentos conflitos que aconteciam no pátio da fábrica.
Posso imaginar, senhor, eu respondia, tentando parecer confiante e seguro. Parece que temos mesmo alguns problemas aqui. Acho que devemos começar por... Como se não ouvissem uma só palavra do que eu dizia, eles logo me interrompiam. Vou explicar o que precisamos fazer aqui, e acrescentavam. Nosso problema é um agitador chamado Chuck, que opera uma empilhadeira. Ele vive distribuindo formulários para filiação ao sindicato. Se dermos um jeito para que ele se cale, nossos problemas estarão resolvidos. Todos aqui ficarão felizes e retomaremos as atividades normais. Esses egomaníacos já tinham tudo previsto. Não dava para entender por que haviam me chamado. Então ele vai começar dizendo aqui como ele chegava nas empresas e tinham que lidar com os chefes que já achavam que sabiam o que precisava ser feito, né, esses egomaníacos. Então ele questiona, por que eles me chamam se eles já sabem, né, o que precisam fazer? E aí ele continua dizendo assim, Chuck da empilhadeira, norma do depósito ou bill do serviço de atendimento aos clientes. Descobri que todas as empresas pareciam ter um Chuck da empilhadeira e precisava ser neutralizado. O pior é que eu acreditava nisso, então ele também acreditava que tinha alguém que era o problema. Passei várias temporadas tentando silenciar os Chucks da vida, mas, então aqui temos uma informação importante. Com o passar do tempo, cheguei à conclusão de que ele não era o culpado. Então os Chucks e todas essas pessoas que eles citam aqui não eram o culpado. Ao contrário, em geral, era o único que falava a verdade. Então, ao invés de ele estar errado, eram as únicas pessoas que realmente falavam a verdade. Passei a falar com o Chuck logo no primeiro dia para saber o que de fato estava acontecendo. Então ele entendia que o Chuck, na verdade, era o único que era verdadeiro e sincero ali. Então ele já falava logo com o Chuck da empilhadeira. Cheguei à conclusão de que era necessário tratar dos sintomas, não do problema. O difícil foi ter coragem de dizer ao líder que ele era o problema. Como vocês podem imaginar, não foram poucos os contratos que perdi por causa dessas conversas. Então ele vai chegar que ele chegou à conclusão de que era necessário tratar dos sintomas e não do problema. Na verdade, eu acho que é o contrário, tá? Aqui, né? Eu não entendi muito bem o que ele quer dizer aqui, mas ele vai continuar dizendo e talvez a gente entenda. Bom, vamos continuar lendo, que aí talvez a gente entenda, depois eu faço um comentário, né? O maior indicador de saúde ou doença organizacional está na liderança ou em sua ausência. Tenho observado que existe uma semelhança entre empresas saudáveis e empresas doentes, casamentos saudáveis e casamentos doentes, igrejas saudáveis e igrejas doentes. E a semelhança está na liderança. É exatamente isso. Na verdade, assim, se o problema é a liderança, então eu acredito que a gente tem que tratar do problema, ao invés de tratar o sintoma. Então, ao invés de você ficar tratando a febre, você precisa tratar a inflamação, a infecção que você tem. Porque senão você vai tratar a febre, mas não vai resolver o problema. E é isso que ele está querendo dizer, apesar do livro aqui estar escrito de uma forma que eu entendi ao contrário. É exatamente isso que a gente vai precisar, entre aspas, vamos dizer assim, fazer. Então, você tem uma equipe, você tem um time, certo? Então, o que você precisa tratar? O problema. E talvez o problema seja você, né? Seja eu. Então, na nossa liderança, a gente sempre vai ter que examinar isso, tá? É absoluto isso? Não, tem pessoas-chave que às vezes realmente elas têm alguma questão. Mas se a equipe como um todo, se tudo está com problema, a gente precisa entender que aí o fator normalmente é a liderança, tá? Se não é casos isolados ou coisas isoladas, realmente é o todo ali, tá bom? Então, a gente precisa de uma liderança saudável para que tudo seja saudável. E a frase do general que começa dizendo isso, né? E aí ele diz assim, nessa época, decidi parar de tentar consertar os sintomas e começar a focar a raiz do problema. Então, é aquilo que eu disse antes, né? Venho desde então ensinando os princípios da liderança servidora. E aí ele vai colocar 2 pontos, abre aspas. O líder é responsável pelo crescimento e declínio de qualquer coisa. Ou tudo começa no topo. Ou ainda, não há equipes fracas, apenas líderes fracos. Será que há algum fundo de verdade nesses velhos clichês?
Então ele vai trazer esse questionamento para nós, né? Será que tem verdade nisso, né? E eu acredito que sim. O líder, ele é responsável, né? Porque liderança, ela envolve exatamente isso, desenvolver as pessoas. Então, se eu não tenho uma liderança saudável, se eu não estou tendo uma boa liderança, automaticamente não vai ter todo o resto. Então, realmente, tudo começa no topo, tudo começa em cima, né? O exemplo, ele arrasta, o exemplo, ele leva, e se a gente tem uma liderança saudável, isso vai descendo. É claro que isso não é da noite para o dia. Então, se você está com uma liderança doente, não adianta simplesmente querer resolver, que tudo vai resolver da noite para o dia, mas é por ali que começa. Então, a gente precisa entender isso. E se você é líder, você precisa entender que tudo começa em você. O que você lidera? O que está sobre a sua responsabilidade? A minha casa. Então, a sua casa, ela vai estar bem ou ela vai estar mal? Sobre a sua responsabilidade. Aquilo que você está fazendo. Os seus filhos estão bem ou estão mal? Diante da sua responsabilidade. Então, acorde para isso. Pare de fugir disso e comece a assumir a sua responsabilidade e ter uma postura diferente, porque assim as coisas vão mudar. Ok? Bom, como este vídeo já está um pouco longo, eu vou parar ele por aqui e aí a gente começa com os próximos tópicos do primeiro capítulo no próximo vídeo, beleza? E aí a gente já vai falar um pouco mais aqui sobre liderança, tá bom? Eu te vejo na página 17, nós vamos continuar com a temática liderança em nossas instituições e aí a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu te vejo na leitura desse livro.